questão 26 é uma questão de um texto bem longo. Eita, para que essa questão tão grande? O aluno deve ter, né, se perguntado aí, mas é uma questão muito bacana. E é bom porque a gente vai fazer uma revisão aqui de tipos e gêneros textuais, tá? Porque a comanda da questão, você pode observar aí, a comanda da questão fala de os gêneros textuais são produtos de linguagem sociohistórico-culturais empregados nas práticas de comunicação diária. Levando em consideração isso, bem como o conteúdo e os elementos composicionais, então, de forma bem direta, a questão está querendo que você lê esse texto, que fala sobre as línguas indígenas, e que você classifique. Isso aí é um artigo de divulgação científica, e aí também é uma questão, ó, bacana, e pode ter certeza que você vai encontrar uma questãozinha como essa lá no seu Enem, não tem a menor dúvida disso, tá? Nós temos aí uma questão que vai te cobrar gênero textual e tipo textual. Sem sombra de dúvidas, isso aqui vai ser abordado, tá, no teu Enem. Não tenha dúvida disso. Então a letra A, ele fala artigo de divulgação com predomínio do texto injuntivo. A gente vai recapitular rapidinho. A letra B é um texto científico, né, com predomínio da tipologia argumentativa. A letra C é um texto de divulgação científica com predomínio da tipologia textual expositiva. Então eu tenho que saber classificar o gênero, mas eu também tenho que saber a que tipo ele pode ser vinculado, a que tipo textual esse texto pode ser enquadrado, aqui em qual dessas modalidades. Na letra D temos um texto científico com predomínio da descrição, na letra E um artigo científico com predomínio da exposição. E aí, se vocês, né, forem dar uma lida com mais atenção no texto, primeiro, em nenhum momento, e aí é importante você ganhar tempo também, em nenhum momento no texto você tem uma comanda, uma ordem, um verbo no imperativo que possa dar uma instrução, que possa dar uma orientação ao leitor, né? É importante também, chamo sempre a atenção, observar que o texto foi retirado da revista Super Interessante, né? Tem aí Super Abril, a editora Abril, né? Então é um texto, e aí a gente conhece o nosso conhecimento de mundo. Eita, a revista é super interessante, a que público ela se destina, qual é a linguagem que ela usa muitas vezes. Pessoal, isso é muito importante, tá? É muito importante fazer essas inferências, fazer essas deduções. Então, se eu estou vendo que o texto, em nenhum momento, embora ele diga, ó, você provavelmente já encontrou pelas redes sociais o famigerado hashtag, né, só que não, né? Aquele jeito telegráfico de dizer que tal coisa é muito legal, só que não. Agora, imagine uma língua totalmente diferente. Ele introduz conversando com o leitor, mas ele não está te dando nenhuma injunção, nenhuma ordem, muito menos está tentando argumentar. Observe que, principalmente, pessoal, os parágrafos do meio, né, do chamado desenvolvimento, o parágrafo 2 e o parágrafo 3, muitas informações, né, muitas informações. Olha aí, ó, o segundo parágrafo, quando ele diz aí, para exprimir a função frustrativa, né, o cotiria usa um sufixo, né? Então são informações técnicas dessas línguas indígenas. Então se não tem nenhuma argumentação e não tem nenhuma injunção, tá? Eu já vou eliminar claramente a letra A, que fala de injunção, e eu já vou eliminar a letra B, que fala de argumentação. Eu já elimino duas alternativas. Então eu vou ficar aqui, tá? O que já é um ganho, se é exposição ou se é descrição, né? Se é exposição ou se é descrição. Esse tem que ser o caminho dessa questão. É uma questão, de certa forma, um pouco mais trabalhosa pelo tamanho do texto e, claro, requer uma leitura plena, integral desse texto. E aí, sem maiores delongas, reparando o texto com mais atenção, com mais cuidado, repito, principalmente nos parágrafos 2 e 3, principalmente, a quantidade de informações aí técnicas, informações absolutamente científicas, Eu vou observar e vou ver, tá, que a letra C se constitui como gabarito dessa questão, a questão 26. Leonardo, por que não poderia ser a letra D, um texto científico, né? Um texto científico.
pela justificativa que vem a seguir. Predomínio da tipologia textual descritiva. É bom a gente lembrar aqui que a descrição, tá? A descrição, ela vai partir de um fato. Alguma coisa aconteceu, tanto a descrição quanto a narração. Então, não é o caso aqui. Eles estão partindo de um conhecimento de origem científica. Tá? Então, isso é muito mais associado à parte da exposição. Lembrar que exposição está associado ou associada a informações sem opiniões, sem um posicionamento. Então, nós temos aqui, só para fecharmos a ideia, tá? E a gente aproveita para lembrar vocês, não esqueçam de estudar e de revisar gêneros textuais, que, como o próprio enunciado chama a atenção, está associado ao contexto sociocomunicativo, tá? A um contexto de sociocomunicação. E o tipo textual, eu vou colocar aqui, narração. A gente tem o texto narrativo sempre que partir de um fato e predominar nele o que aconteceu, envolvendo quem, quando, onde. A descrição parte desse mesmo ponto, mas a descrição vai pormenorizar. E aí nós temos injunção, como eu acabei de falar, quando você tem uma ordem, uma comanda, uma orientação, exposição, que é o caso do texto em questão, e argumentação. A argumentação, todo mundo aqui vai fazer um texto no Enem dissertativo, argumentativo, é aquele que vai buscar o convencimento. Questão 26, letra C. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do Simulado Aberto à Prova Média.